Louvado seja o Senhor, podemos juntos estar na presença dEle e podemos juntos desfrutar da sua palavra. Nós estamos estudando também o livro de Colossenses, e esse livro é um livro muito importante, porque mostra Cristo como centro, conector da obra de Deus, Cristo como centro de todas as coisas. Eu quero que todos os irmãos percebam como isso é importante. Isso aí não é uma teoria, uma doutrina. Isso é um fato que muda nossas vidas. Se nós tivermos Cristo como centro de nossas vidas, tudo muda. Todas as coisas passam a ter o verdadeiro sentido. E o livro de Colossenses nos ajuda a entrar e a tocar nessa realidade. Nós vamos ver muitos aspectos práticos aplicados ao nosso viver, porque nós sabemos que estamos vivendo esses tempos finais e Deus está nos preparando para a volta do Senhor Jesus. E um fato tem que estar presente em nossas vidas: que Cristo seja o centro de nossas vidas e Cristo também seja o centro da vida da igreja. Todo o nosso mover tendo Cristo como centro. Nós vamos ver Colossenses 1, a partir do versículo 3, eu quero pontuar alguns aspectos. No versículo 3 de Colossenses 1 diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Nós sabemos que Paulo é um servo de Deus e ele tinha um encargo de levar o Evangelho, a palavra de Deus, a todas as pessoas. Ele sabia que a palavra de Deus tinha chegado em Colossos e tinha produzido frutos, e que havia irmãos ali. Nós vemos aqui a atitude de Paulo. Apesar de não conhecer os irmãos, ele orava por esses irmãos. Isso deve mostrar o tamanho do nosso coração. Nós devemos aprender a orar pelos irmãos, mesmo aqueles que nós não conhecemos face a face. Correto? É importante orar, e junto com a oração sempre tem um ponto que acompanha, que é gratidão. Por isso que ele diz: damos sempre graças a Deus. Na versão King James atualizada diz: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós. Então aqui mostra uma oração constante. Irmãos, para que Cristo seja o conector das nossas vidas, Cristo seja o centro, precisamos aprender a orar pelos irmãos, claro, também por nós mesmos. E onde tem um coração para o Evangelho, ali tem oração, ali também tem gratidão. Por quê? Porque podemos ver o resultado da obra do Evangelho, o resultado do poder do Evangelho. Quanto mais nós orarmos, irmãos, mais motivos teremos para agradecer a Deus. A oração tem que ser uma parte forte das nossas vidas, principalmente se oramos pelos irmãos, porque qualquer reação, qualquer detalhe, nós vamos dar graças a Deus. É como quando você acompanha uma criança, né? Você vê, digamos, o bebê dia após dia crescendo. Quando você nota uma diferença devido ao crescimento, você fica alegre.
Esse deve ser o coração de um servo de Deus, deve ser o coração de todos nós. E no versículo 4, Paulo diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. No versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Nós podemos ver aqui 3 itens que são fé, amor e esperança. Então Paulo, quando ouviu da fé, do amor e da esperança dos colossenses, ele estava então orando e passou a orar sempre por eles, porque ouviu a respeito do que o Senhor tinha feito no meio deles, e principalmente olhando para esses 3 pontos: fé, amor e esperança. Nós sabemos como isso é importante. E nós já falamos como está a nossa fé, como está o nosso amor e como está a nossa esperança, não é? Esses 3 itens na nossa vida. Você sabe, fé, amor e esperança não vem da nossa capacidade, não vem de nós mesmos, é produzido pelo Evangelho, é produzido pela Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus nos alcança, surgem a fé, o amor e a esperança. Fé para com Deus, amor para com todos os santos e esperança do porvir, daquilo que Deus ainda fará e preparou, que Deus preparou para nós. E nós também já compartilhamos no passado sobre Romanos 1, desse versículo 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, é para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos crer naquilo que Deus fala conosco. A justiça de Deus se revela no Evangelho. É o Evangelho que vai mostrando para nós todas as coisas. E é de fé em fé, de um estágio para outro. Amado irmão, amada irmã, você passa, e eu também passo, por diferentes situações, por diferentes problemas. Talvez você possa dizer: puxa, chegou um problema de novo, para que isso? Você sabe, é porque Deus quer fazê-lo vencer pela fé. De fé em fé significa de estágio em estágio, de degrau em degrau. A minha fé hoje pode estar num bom nível, mas sempre tem mais. Sempre vai ter lições de fé para nós. Isso até um dia nós encontrarmos com o Senhor. Sempre teremos lições de fé. E aqui diz: o justo viverá por fé. Então nós podemos ver, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, isso mostra o quê? Que ao mesmo tempo que tem as tribulações, os problemas, nós temos a fé que nos dá o poder de sermos salvos para irmos para um estágio posterior. Por isso, esse importante ponto. E aqui diz: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O que os colossenses receberam? A palavra
da verdade do Evangelho. Eu gostaria de ficar nessa expressão, palavra da verdade do Evangelho. De onde vem essa palavra? Quem é a fonte dessa palavra? Isaías 65, versículo 16. Existe uma expressão nesse versículo que é muito importante. Isaías 65, 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Aqui tem essa expressão: nosso Deus é Deus da verdade. Então, preste atenção, Deus da verdade. João 14,6. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, esse versículo nos diz que o Senhor Jesus é a verdade. Agora, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Deus da verdade, o Senhor Jesus, que é a verdade, o Espírito da verdade. É desse Deus triuno que vem a palavra da verdade. E é dessa maneira que essa palavra da verdade nos alcança. Deus da verdade é aquele que, por meio de Cristo, que é verdade, cumpriu a redenção e nos alcançou pelo Espírito da verdade, por meio da palavra de Deus, para produzir a verdade em nosso interior. Palavra da verdade do Evangelho. O quanto nós recebemos disso, o quanto isso produz em nós, quanto produz de fé, amor e esperança, quanto a fé, o amor e a esperança é real em nossas vidas, depende do quanto nós recebemos de Deus e quanto nós recebemos dessa palavra. Eu posso fazer uma pergunta prática. Você tem fé suficiente para vencer todos os dias? Você tem amor suficiente para vencer todos os dias? Você tem esperança suficiente para vencer todos os dias? Deus supre por meio da palavra da verdade do Evangelho. Então existe uma fonte. Por isso que é tão importante nós estarmos conectados a Deus. Por isso que é tão importante nós termos Cristo como centro. Se nós temos Cristo como centro, ali certamente estará fé e amor e esperança. Certamente. E o versículo 6 de 1 Coríntios 3 diz: e que chegou até vós, aleluia, essa palavra da verdade do Evangelho chegou até os colossenses, chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Então acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes
a graça de Deus na verdade. Paulo aqui mostra algo muito importante. Fala desse evangelho que chegou até os colossenses. Se aplicarmos a nós temos que ver, esse evangelho chegou até nós e chega até nós todos os dias. E aqui diz, como também todo mundo, louvado seja Deus, mas preste atenção, está produzindo fruto. Essa é uma palavra que produz fruto. Que está produzindo fruto e crescendo. Isso aí é o que acontece quando recebemos essa palavra do Evangelho. Palavra da verdade do Evangelho. Nos faz frutificar e nos faz crescer. E faz crescer, essa palavra alcança mais pessoas. Aqui diz, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor está voltando. E o que o Senhor espera de nós, espera de você e de mim, é que deixemos essa palavra operar, produzir o fruto e nos fazer crescer. Aqui diz, tal acontece entre vós. A questão é, eu tenho que ser, quando a gente lê a palavra de Deus, nós temos que ser muito abertos, permitindo que a palavra nos ilumine. É o seguinte, está acontecendo com você ou não? Aqui diz, tal acontece entre vós. Está acontecendo em você? Está acontecendo em mim? É para acontecer. Quer ver, vou falar, digamos assim, dar um exemplo. Se tem uma tomada ali, você mete o dedo da tomada, leva choque, né? Correto? Então, meteu, daí já, aconteceu em você? Aconteceu, então tá certo. Então você meteu o dedo na tomada mesmo, né? Correto? A palavra da verdade do Evangelho faz isso acontecer em nossa vida. Mas nós precisamos ver o final do versículo que diz, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes. Olha só, eu quero que os irmãos prestem atenção. No versículo 6 diz assim no início, chegou até vós e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Precisamos ouvir, mas também precisamos entender. Quando você ouve, você entende, isso quer dizer o quê? Que não simplesmente atingiu a sua parte física, mas você teve uma compreensão. Nós vamos explicar isso um pouquinho mais tarde ainda. Fala da graça de Deus na verdade. A graça de Deus é o quê? É o que Deus é para nós. É Deus dado a nós, certo? É o próprio Senhor. É o Cristo que é dado a nós. O que é verdade? A verdade é a realidade. E conhecer, ouvir e entender a graça de Deus na verdade significa que você conhece na experiência, mas não apenas conhece como um conhecimento, como uma doutrina, como simplesmente letra. É entender
a graça de Deus, na verdade, eu experimentei a graça. Ouvi e entendi. Eu compreendi. Agora eu tenho essa experiência real. E o versículo 7 diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Na versão revista e corrigida diz: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo. Nós precisamos aprender. Não é só alguém ensinar. Nós precisamos aprender. Se alguém está ensinando, é porque nós precisamos aprender. Correto? Então não adianta eu só ouvir, eu preciso aprender. E quando eu aprendo, eu produzo fruto. O resultado sai. Por que os colossenses tiveram esse fruto? Porque eles aprenderam. Eles não somente ouviram, eles aprenderam. E essa palavra, instruído, no grego é mantano, significa aprender pelo uso e prática, pelo hábito. Isso quer dizer o quê? Que quando ouviu, ele foi praticar a palavra, foi praticar o que ouviu, porque creu. Ele disse, fala de Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Que significa fiel ministro de Cristo? Que não somente é alguém que serve a Cristo, ele não somente é um ministro de Cristo, mas ele é alguém que ministra Cristo às pessoas. Ele dispensa Cristo às pessoas. E o versículo 8 diz: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Aqui nós vemos um outro ponto precioso: o amor no Espírito. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito trabalha em nós o amor de Deus. O amor do homem passa, mas o amor de Deus trabalhado em nós, no Espírito, esse permanece e esse nos faz perseverar. Isso nos leva adiante. Isso nos leva a ser ministros de Cristo. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor. Eu vou só ler até aqui. Amor é fruto do Espírito. Então o que eu tenho? Eu tenho que estar no Espírito, certo? Eu, quando recebo a palavra da verdade do Evangelho no meu espírito, essa palavra produz o amor, produz esse fruto, porque fala que aqui essa porção fala que os colossenses estavam frutificando. Então fala desse amor deles no Espírito. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente conosco nas orações a Deus a meu favor. Olha essa expressão, pelo amor do Espírito. Em outras palavras, quando estou no Espírito, eu tenho amor. Amém? Amado irmão, amada irmã, você tem Espírito de Deus em você? Nesse Espírito tem um amor. Então, quando falta amor, eu tenho que me voltar ao Espírito, que o amor aparece. Correto? Porque está lá.
Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora vamos ver o versículo 9 de Colossenses 1. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então Paulo está falando, de que ele sabia o que estava acontecendo e ele dá o testemunho. Desde o dia que ouvimos isso, nós não cessamos de orar por vós. Olha, de novo, menção da oração. Irmãos e irmãs, eu quero fazer de novo um chamamento para as reuniões de oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Talvez você sinta, eu não preciso de oração, mas tem irmãos que precisam da sua oração. Mas eu quero fazer a pergunta, você necessita de oração? Quem aqui não precisa de oração? Mas por que não participa da reunião de oração? E outra coisa, Paulo diz, não cessamos de orar por vós. Por quê? Porque Paulo sabia da importância disso. Por isso que hoje, nesse mover tão intenso da igreja, a oração tem que ser intensa na nossa vida. Não cessamos de orar por vós e de pedir. Ele está pedindo a Deus. Está pedindo a Deus o quê? Que transbordeis. Olha só a intensidade. Não é simplesmente pedir para que Deus dê algo, mas que transbordeis. Ficar cheio até transbordar. Transbordar do quê? Do pleno conhecimento da sua vontade. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco por que é importante conhecer a vontade de Deus. Mas aqui diz, transbordei de pleno conhecimento da sua vontade. E agora, essa expressão final, eu quero ressaltar. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, sabedoria e entendimento espiritual. A sabedoria e esse entendimento são espirituais. Provém do Espírito de Deus em nosso espírito. Nós precisamos de sabedoria e entendimento espirituais. Isso vem do Espírito de Deus que está em nosso espírito. A sabedoria é para quê? A sabedoria em nosso espírito é para nós percebermos a vontade de Deus. É importante conhecer a vontade de Deus. Mas eu preciso da sabedoria do Espírito para perceber a vontade de Deus. Sabe, uma coisa muito difícil é quando nós queremos transmitir para alguém o que nós queremos e a pessoa não compreende, Na minha vontade é que você faça, não percebe, diz, o que eu vou fazer? Não sabe o que eu quero. Nós precisamos conhecer a vontade eterna de Deus. Precisamos de sabedoria para percebermos. E isso é sabedoria espiritual. O entendimento espiritual é algo que do Espírito alcança a nossa mente, uma mente renovada, que então entende e interpreta o que é percebido em nosso espírito. Você no seu espírito, você diz, aqui tem algo
ligado à vontade de Deus. E a sabedoria de Deus faz você discernir esse algo. E aí, o entendimento espiritual faz você então compreender esse algo. Agora eu sei o que Deus quer. Eu sei agora o que Deus quer. Amado irmão, amada irmã, você sabe ou não sabe o que Deus quer? Primeiro, para você nesses tempos finais. Segundo, o que Deus quer de você para esses tempos finais. Você já orou assim? Senhor, qual é a sua vontade para mim? O que a sua vontade quer de mim? Por que isso é importante? O versículo 10 diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Quando a gente conhece a vontade de Deus e entende, nós passamos a viver de um modo digno do Senhor para o inteiro agrado do Senhor. Esse é o resultado. Muitas vezes nós vivemos de uma maneira que não agrada a Deus porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Você sabe o que Deus quer? Isso no passado nós já damos um exemplo, né? Digamos, tem um irmão que não gosta de jiló, eu não sei isso, convida ele para almoçar na minha casa e o prato principal é jiló. Eu fiz com todo amor. Daí o irmão chega e diz: ô irmão, olha só, trabalhão que eu fiz. Ó, prato de jiló. O irmão olha assim, não sabe nem o que fazer. Ele não sabe se ele vai embora, se ele fica, mas se ele sabe se ele ficar, ele vai vomitar, e aí como é que vai ficar? Eu fiz com amor? Fiz. Mas é o que agrada o irmão? Não. Você pode dizer: Senhor, eu faço tantas coisas porque eu te amo. Mas o Senhor está dizendo: mas eu não quero isso. Eu tenho nojo disso. Olha a importância de conhecer a vontade de Deus para viver por seu inteiro agrado. E aqui diz: frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando conhecemos a vontade de Deus, nós vivemos de um modo digno do Senhor e por seu inteiro agrado. Nós frutificamos. Por quê? Porque tudo quanto fazemos tem o apoio de Deus. Deus diz: eu quero isso, eu te capacitei para isso. Daí frutifica e cresce no pleno conhecimento de Deus. Você passa a conhecer mais a Deus dia após dia. No final de um dia, nós podemos falar: hoje eu conheci mais a meu Deus. Ou os Deus que você conheceu ontem e de ontem era o mesmo, você não conheceu mais? Nós temos que conhecer mais. Crescer no pleno conhecimento de Deus. Cada dia conhecer mais quem nosso Deus é. E o versículo 11... aí não é um conhecimento morto que eu estou falando aqui, né? Na letra, mas é conhecimento vivo de Deus no Espírito. É o conhecimento que vem pelo convívio e pela comunhão. E o versículo 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Olha o resultado disso. Nós somos fortalecidos. Quanto mais conhecemos a Deus, temos comunhão com Deus, mais recebemos da sua palavra, nós somos fortalecidos com o poder de Deus, não somente o poder da ressurreição, mas o próprio Cristo como poder.
que nos capacita. E também, segundo a força da sua glória. A glória de Deus é algo que infunde algo em nós. Tem uma força. E ao mesmo tempo, tem perseverança e longanimidade. Quer dizer que a coisa não é fácil, certo? Se você precisa ser fortalecido, se você precisa de poder, se você precisa da força da sua glória, é porque tem algo que está à frente e você precisa usar isso. Não é verdade? Irmãos e irmãs, nós temos isso em nosso interior. Tem que usar, temos que saber usar. E aqui diz, perseverança e longanimidade. Também está ali. E ainda mais um item, que é o item final. Alegria. Alegria. Com alegria. Se tem algo que você precisa usar força e precisa perseverança e longanimidade, quer dizer que não está fácil. Está fácil? Não está fácil, mas eu estou alegre. Por quê? Porque eu conheço quem é o meu Deus. Essa porção tem alguns verbos que eu gostaria de falar: transbordar, viver, frutificar, crescer, ser fortalecido e dar graças. Alegria. Porque esse dar graça está no versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. No meio disso tudo, nós damos graça ao Pai, porque Ele nos fez idôneos. Idôneos significa capacitados, equipados, qualificados, para nós recebermos a herança, uma porção, que é a porção do próprio Deus, do próprio Cristo. E essa porção é nossa herança na luz. Louvado seja o Senhor. Este é o resultado da palavra, da verdade do Evangelho. Fé, amor e esperança. Um viver cheio de força, de compreensão da vontade de Deus. Passamos a viver de um modo digno de Deus, agradando a Deus, frutificando, crescendo, fortalecendo e recebendo a herança. É isso que o Evangelho produz. Se você tem o Evangelho, você tem isso. Mas tem que falar para Deus: Senhor, eu quero essa realidade. Eu quero essa realidade. Eu não quero que seja uma doutrina. Eu quero a palavra da verdade do Evangelho. O Deus da verdade, o Senhor que é a verdade e o Espírito da verdade irão trabalhar essa palavra da verdade do Evangelho em nosso ser, e o resultado, nós vamos receber nossa herança. Amém? Irmãos, isso é prático. Vamos buscar a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.